Boa noite a todos, agradeço a todos pela presença e fico muito contente que nós todos aqui tenhamos feito essa escolha de vir aqui para estudar um pouco mais da palavra do nosso Mestre Jesus, explicada na sua pureza, na sua simplicidade original e também complementada de mais ensinos pela doutrina espírita. Todos nós temos 168 horas em cada semana. Às vezes ela é tão corrida que nem parece, né? Mas toda semana tem 168 horas para todos nós. Então, já que nós resolvemos pegar uma dessas 168 horas e virmos aqui para estudarmos a palavra de Jesus, vamos tratar de fazer isso aí bem feito. Estando aqui de corpo e alma, dando um tempo nas nossas preocupações do dia a dia e exercitando a boa sintonia com a espiritualidade superior. Não só aqui na casa espírita, né? Mas em todos os momentos da nossa vida. Vamos estudar juntos sobre esse tema que eu vim trazer um resumo a respeito, tá? Que é a fé. Uma palavra tão pequena que designa uma energia criadora tão intensa. Vamos então nos aprofundar um pouco sobre esse assunto. A base desse estudo, dessa expositiva, é o capítulo 19 deste livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra das 5 obras básicas. O capítulo 19 se chama A Fé Transporta Montanhas. Fica desde já o convite para depois nós termos acesso a esse livro, seja por empréstimo ou se tivermos em casa, para nós nos aprofundarmos um pouco sobre esse tema, estudando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Okay? Vamos começar entendendo um pouco essa palavra, né? Allan Kardec sempre se preocupava muito na codificação com o entendimento das palavras. Porque se nós tivermos entendimentos diferentes sobre as palavras, vamos provavelmente chegar a conclusões diferentes. Então vamos alinhar um pouco a origem desse termo, fé. De onde vem a palavra fé? Ela tem origem na palavra do latim fides. A palavra fides é a mesma que dá origem a termos como fidelidade, fidedigno e também fé, entre outras, tá? No termo latino fides significa lealdade, honestidade, crédito, confiança. Já vemos de cara, desde a origem da palavra, que fé não tem nada a ver com fanatismo, fé não tem nada a ver com cegueira. Já está falando sobre ações, lealdade, honestidade, crédito, confiança. Já está falando em algo relacionado a uma ação positiva e não em uma mera contemplação dizendo, eu tenho fé e pronto. Né? Desde a origem nós já aprendemos que fé tem a ver com ação objetiva em prol do que nós almejamos para a nossa vida. Tá? Como Jesus aborda essa questão? Em todos os evangelhos ele aborda de várias formas, por diversas vezes. Vamos pegar uma dessas citações de Jesus a respeito da fé. Eu peguei uma citação do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17. No versículo 20, Mateus nos relatou que Jesus disse o seguinte: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Qual é a essência do que Jesus está nos ensinando aí? Se nós tivermos um pouquinho de fé, mas fé autêntica, verdadeira, raciocinada e orientada, ligada a ações em prol do que nós queremos, muito do que nos parece impossível não vai ser. Vamos entender um pouquinho essa questão do grão de mostarda. Pode até ser difícil de ver, né? Mas a foto dessa mão aqui tem um grãozinho de mostarda aqui. Essa coisinha de nada aqui, né? Os grãos de mostarda, eles variam em dimensões. Os menores grãos de mostarda têm aproximadamente 2 miligramas. Só para nós termos uma ideia, uma moeda de 5 centavos, uma moedinha de 5 centavos, pode chegar a pesar 4 gramas. Ou seja, um grão de mostarda é até 2.000 vezes mais leve do que uma moedinha de 5 centavos. Só para a gente ter uma ideia do que é o tamanho do tal do grão de mostarda, né? E o diâmetro de um grão de mostarda dos modelos, né, menores é de 1 milímetro. Comparando, um grão de arroz pode chegar até 7 milímetros de comprimento. Então, Jesus está falando sobre nós termos um pouquinho de fé, mas fé autêntica. Tendo isso, muito do que nos parece impossível não vai mais ser. Vamos agora colocar uma lente de aumento nesse grão de mostarda. Vamos analisar como é que está a fé, esse pouquinho de fé, esse grãozinho de mostarda de fé que nós estamos construindo em nós, que é uma das missões para a nossa evolução como espíritos imortais que somos. Como é que está esse pouquinho de fé? Como é que está esse grãozinho de mostarda? Será que ele está pleno de fé? Repleto? Ou será que ele está numa situação que nem essa?
uma casquinha de fé na superfície e por dentro desse grãozinho de mostarda um monte de sentimentos que não nos fazem bem. Exemplos: a dúvida sistemática. Eu tenho fé, mas será que vai servir para alguma coisa? Isso não é fé, isso é só uma casquinha de fé por cima do nosso grãozinho de mostarda, né? Pessimismo. Isso não vai dar certo mesmo, não tinha jeito de dar certo, tudo dá errado para mim. Sentimentos que não servem para rigorosamente nada. Outro exemplo de um miolo dentro do grão de mostarda que pode nos fazer nada de bem, né? A falta de iniciativa. Eu tenho fé, beleza. Agora Deus que faça o resto. Eu falei que eu tenho fé, agora tudo tem que cair aqui no meu colo, sem a minha ação. Nada disso, né? Nós temos que fazer a nossa parte, e o que nós temos que fazer, o trabalho que nos compete fazer, Deus não vai fazer, Jesus não vai fazer, nosso anjo da guarda não vai fazer, só nós. Então é fé associada a obras, né? Outro sentimento também muito pouco benéfico é a tentativa de negociar com Deus. Algo do tipo, nas nossas preces falamos: olha Deus, eu estou vindo ou no meu templo religioso, estou vindo aqui no centro espírita, estou colaborando com donativos, agora faz tua parte, né? Agora me arranja o emprego que eu quero, me arranja o meu aumento, minha promoção, me livra da minha doença. Nós fazendo tentativas de negociar com Deus. Deus não nos deve nada, nós é que devemos tudo a Deus. E se aparece uma dificuldade na nossa vida, ela só tem um propósito. Esse propósito não é nos castigar, esse propósito é nós aprendermos com ela. E no que nós aprendemos a lição necessária nessa dificuldade, ela assume que não existe castigo, existem oportunidades para aprendizado, oportunidades de evolução. Sempre só isso, né? Então não podemos ter um miolo de uma falsa fé tentando fazer esse tipo de coisa, de negociar com Deus. Não é assim que funciona, né? Vamos tratar de botar para fora todos esses tipos de sentimentos e construirmos o nosso grãozinho de mostarda, o nosso pouquinho de fé repleto de uma fé autêntica, de uma força criadora, de uma força que nos impele ao que nós queremos de bem, mas conosco sempre trabalhando em prol disso. Tá? Então vamos cuidar do nosso grãozinho de mostarda. Jesus nos diz, por aquela passagem em Mateus 17, que muito do que nos parece impossível pode ser atingido pelo foco, determinação e confiança pautados pela humildade que a fé traz. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei, no capítulo 19, Allan Kardec fala que a fé é um instrumento muito importante para combatermos a má vontade. Uma má vontade que às vezes nos impede de conseguir até o que nós teremos que ter de melhor. Essa má vontade às vezes nos impede até de obter boas coisas. E a má vontade não vai resistir a nós exercitarmos uma fé de forma ativa. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o capítulo seguinte, nós lemos ali uma mensagem no item 4 do Espírito Fenelon, mensagem por via mediúnica, em que Fenelon nos diz que mais pesadas que as maiores montanhas, muitas vezes, são as nossas más ações, nossas impurezas, que foram originadas nos nossos vícios. Vamos analisar isso. Vício, não estou falando somente vício em substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Vício, eu estou falando de todo tipo de mau hábito. Porque se as drogas fazem mal para o nosso organismo, muitos vícios mentais também fazem. O vício em reclamar, o vício em ficar com raiva, o vício em se sentir um coitado, o vício em achar que o mundo está contra nós. Tudo isso afeta também a nossa saúde, tanto ou mais do que drogas, do que substâncias químicas. Então todos esses vícios nos levam, se nós ficarmos cultivando esses vícios, nos levam a cometer erros. E se a gente ficar sem essa fé, sem essa ação proativa, nós vamos criar montanhas que nos parecem intransponíveis, né? Então vamos tratar de orientar as nossas ações, nossas palavras, nossos atos pelas leis divinas, com isso removendo esses maus hábitos, fugindo dessas más ações e também eliminando a nossa má vontade, até para conseguir o que seja bom para nós. Isso que nós lemos aí no capítulo 19, no item 2, capítulo 20, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé não se trata de fanatismo ou credulidade cega, sendo que esses dois últimos, né, fanatismo e credulidade, não têm base. Eu acredito porque eu acredito. E por quê? Não sei, eu simplesmente acredito. Isso não é uma fé inabalável. É uma fé
Frágil, porque a gente não sabe exatamente por quê, ou exatamente a que isso está me levando. Isso não é fé, isso é simplesmente fanatismo, né? E para quem esteja ainda orientado aos valores materialistas, é bom lembrar de um negócio. Descrede tudo fora da matéria e acreditar cegamente em todo princípio que se disser científico, sem conhecer ao menos seus fundamentos e limitações, isso é um ato de fanatismo. Só que de fanatismo materialista. Eu, por muito tempo, fui ateu, até aos 15, 16 anos atrás, e tenho muitos amigos que continuaram sendo ateus, colegas de faculdade e tudo mais. Ficaram me dizendo que eu me tornei um fanático religioso. E eu fico dizendo, e vocês continuam fanáticos materialistas. Porque a ciência merece todo respeito, a ciência tem que ser estudada, só que nós temos que lembrar que a ciência é baseada em um modelamento do universo. Aquilo que nós entendemos do universo, nós conseguimos estudar na ciência. É por isso que ela evolui, o nosso entendimento evolui e a ciência evolui. A própria ciência está deparando aí com uma tal de uma energia escura, cujas propriedades eles não conseguem entender e que está virando do avesso todo o entendimento sobre a origem e sobre a continuidade do universo. Então a ciência não sabe tudo. Assim como nós, estudando a religião, também não temos a pretensão de saber tudo. Vamos lembrar, há 3.500 anos atrás, qual era a novidade para nós, humanidade aqui? As leis de Moisés, falando sobre um Deus único, trazendo os 10 mandamentos, leis divinas, né? Falando uma série de proibições. Isso há 3.500 anos, mais ou menos. Daí, a uns 1.500 anos, veio Jesus, adicionando àquelas proibições dos 10 mandamentos a orientação de amar, de praticar o bem, de praticar a caridade. Daí, a uns 1.800 anos, aí vem a doutrina espírita, também pegando aquelas proibições de Moisés, seguindo as recomendações de caridade de Jesus e adicionando a isso o ensinamento sobre nós estudarmos, nos aperfeiçoarmos. Como nós lemos de novo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, falando espíritas, amai-vos, esse primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então a ciência e a religião evoluem juntos. Vamos entender, vamos estudar o que a ciência e a religião têm a oferecer, sem vê-los como oponentes, como inimigos, entendendo que daqui a 3.000, 3.500 anos, nós vamos estar estudando, tanto em termos de ciência como de religião, eventos ou ensinamentos muito mais adiantados, se nós também evoluirmos moralmente, né? Então, vamos entender as limitações de cada um e não sermos fanáticos, nem fanáticos religiosos, nem fanáticos materialistas, mas exercitar uma fé raciocinada. O entendimento raciocinado da ciência, o entendimento raciocinado da religião e do bem que ambos fazem para nós, né? Nós estamos aqui para evoluir moralmente e também intelectualmente. Para isso a ciência e a religião. A fé é chamada de substância e prova numa das definições que eu acho a mais completa sobre o que é fé. Essa definição nós encontramos através da carta de Paulo de Tarso aos seus conterrâneos hebreus. Paulo de Tarso foi, se não o maior, um dos maiores divulgadores da doutrina de Jesus, né? Na sua carta aos seus conterrâneos hebreus, no capítulo 11, bem no comecinho, no primeiro versículo, Paulo de Tarso nos diz o seguinte: a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Veja como o que a gente tem para estudar nos evangelhos e também nas cartas de Paulo tem que ser estudado com calma, aos poucos, preferencialmente em grupo, para nós buscarmos, conseguirmos extrair a essência desses ensinos. Muitos deles extremamente preciosos. O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro de evolução, né? E as cartas de Paulo trazem ensinamentos preciosos. Essa aí, para mim, é a melhor definição sobre fé. Vamos direcionar nossa atenção em duas palavras: substância e prova. A fé é uma substância. A fé é uma prova. Como é que eu posso entender isso? Se a fé é uma substância, então quando eu exercito o meu pensamento com fé, eu estou criando algo substancial, algo até material. Como entender isso, né? Se eu não consigo ver um pensamento, seja ele um pensamento com ou sem fé, como é que eu não consigo entender isso? Vamos pegar um exemplo. A luz, né? As lâmpadas que estão nos iluminando aqui, a forma de energia luminosa, ela pode ser vista como onda, mas também, em alguns experimentos científicos, ela pode ser vista como partícula, como se fosse, por assim dizer, umas pequenas bolinhas de matéria.
Então, a energia também é substância, também é matéria. Então, como os fótons, que é como nós vemos a luz quando ela se comporta como matéria, também quando nós formulamos um pensamento, ele é criado e lançado em um meio que existe em todo o universo. Esse meio é chamado de fluido universal, ou fluido cósmico universal. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu abrevio aqui por ESE, no capítulo 27, item 10, Kardec diz que o fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Nós precisamos de um meio material como o ar para um som como o da minha voz chegar até vocês conseguirem entender, né? Da mesma forma, quando um pensamento é formulado, imediatamente ele é irradiado nesse meio que tem no universo inteiro, chamado fluido universal. Fluido universal é uma substância. Então, um pensamento orientado com fé, orientado de forma objetiva para aquilo que eu quero, para aquilo que eu estou almejando, também é substância. Então, no momento em que eu formulo um pensamento, eu crio à minha volta uma atmosfera que busca atingir aquele meu objetivo. Vejam a responsabilidade que nós temos sobre os nossos pensamentos. O que a gente pensa de triste, de negativo, vai criar à nossa volta uma substância, uma atmosfera orientada naquele objetivo triste. Muito cuidado com o que nós pensamos. Não é só o que nós falamos ou o que nós fazemos, né? Tudo tem que ser orientado pelas leis divinas. A fé também é uma prova. Como é que nós podemos entender isso, né? Vamos pegar um exemplo. Toda obra inicia pelo seu projeto. E esse projeto inicia pelo pensamento nele. Vamos pensar, por exemplo, na construção de um prédio. Uma construção qualquer, como de um prédio de uma casa. De início, aquele prédio era só um terreno, né? Então, quem não conheça que ali está sendo projetado ter uma casa, um prédio, vai apenas ver um terreno, vai ver grama, daqui a pouco árvores, né? Mas não vai ver prédio nenhum. Mas quem está projetando aquele prédio, quem está projetando aquela casa, não vê apenas o terreno, ele já visualiza aquele prédio construído. Então isso é uma fé científica, porque ele sabe que está trabalhando para que aquele prédio surja ali naquele terreno. Isso também é fé, é uma energia criadora. Então, a fé é também uma prova daquilo que nós não vemos. Assim como o cara não estava vendo, né, o construtor não estava vendo o prédio construído, ele sabia, ele já tinha na mente dele esse prédio construído, né? Isso nós podemos chamar de um comportamento empreendedor. O que é um comportamento empreendedor? Envolve iniciativa, persistência, comprometimento, confiança, porque há no coração a certeza de se obter o que nós desejamos. Nós já vimos por aí que a fé não é simplesmente contemplação, dizer, eu acredito, pronto, agora que tudo cai no meu colo. Não vai cair. Junto com a fé, junto com a nossa orientação pelas leis de Deus, tem que vir necessariamente as nossas ações para obter aqueles objetivos. Vejam, né, quanta informação em apenas um versículo de uma carta de Paulo. Esse é um cara para nós estudarmos em profundidade, preferencialmente em grupo, para conseguirmos, né, extrair a essência com mais agilidade nesses ensinos. Nós tínhamos falado sobre a fé que um construtor teria para fazer o seu empreendimento, o seu prédio, né? Quer dizer que a fé pode ser vista como científica também? Sim, a fé também é necessária na ciência. Isso é interessante de nós acompanharmos alguns fóruns pela internet, fóruns de discussão, por exemplo, de matemáticos, em que eles ficam falando sobre um teorema que eu vou apresentar aqui, e necessariamente no que estudam esse teorema, acaba chegando na história da fé. E aí alguns matemáticos materialistas falam, não, mas a nossa fé é diferente, nossa fé é científica, a fé dos religiosos é uma fé fanática. É fé igual. E também precisa. Vamos dar uma olhadinha nesse teorema aqui. Um matemático austríaco, naturalizado norte-americano, chamado Kurt Gödel, formulou em 1931 um teorema chamado Teorema da Incompletude. Kurt Gödel é esse senhor aqui à direita, numa foto junto com um cientista muito famoso, o físico alemão Albert Einstein. Gödel formulou um teorema que é o seguinte, ninguém se preocupe, não vamos dar aula de matemática aqui, é só para nós termos uma noção de como a fé também tem que estar dentro da ciência. Gödel disse o seguinte: se o sistema de axiomas, quer dizer, o sistema de pontos de partida, de premissas da aritmética é consistente, tal consistência não pode ser provada. Aritmética, relembrando,
A aritmética é um ramo da matemática que lida com as propriedades e as operações entre os números. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Isso é o que estuda a aritmética. Tá? Então, Gödel está dizendo o seguinte: se os pontos de partida que norteiam a aritmética são consistentes, e de fato são, então não tem como provar essa consistência. Resultado: a consistência de algumas premissas, pontos de partida, tão simples quanto 1 mais 1 igual a 2, não pode ser provada. Nós temos que acreditar nesse ponto de partida e a partir daí nós utilizamos esse ponto de partida de uma forma proveitosa à humanidade. E de fato usamos, né? Podemos não gostar de matemática, mas o fato é que a matemática é a linguagem das ciências, todas as ciências, puras e aplicadas, e até das artes. Por exemplo, a música, né, é pura matemática. E muitas artes também precisam da geometria. A linguagem das ciências e até das artes, ela nasce de um ato de fé, de nós acreditarmos num ponto de partida antes do qual não tem como provar. É claro que isso traz uma implicação séria em relação à filosofia da ciência, né? E tem gente tentando comprovar que não é isso, mas esse teorema, que já tem mais de 80 anos, continua firme aí. Quer dizer, a fé é científica, a ciência também necessita de atos de fé para ela conseguir ir adiante. Isso não diminui a ciência, de forma alguma. Pelo contrário, ela só apresenta mais uma face, mais um aspecto da complementaridade entre ciência e religião. A ciência nos ajuda a evoluir intelectualmente, a religião a evoluir moralmente. E ambas são muito importantes. E o interessante é que ambas partem de um ato de fé, antes do qual nós não temos como provar. Isso é importante, tanto o estudo da religião como o estudo da ciência, nós temos isso claro, né? Da mesma forma como a ciência humana, a ciência também espírita, ela se baseia em 29 premissas que aparecem aqui no livro Obras Póstumas, num capítulo chamado Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Quem quiser começar a estudar a doutrina espírita, quer ver qual é a moral da doutrina espírita, né? Qual é a essência dela. Tem alguns livros que trazem isso muito resumido e de forma muito consistente. Por exemplo, o capítulo Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Também tem no Livro dos Espíritos a sua introdução. A gente pega o Livro dos Espíritos, volta e meia, vai só para as perguntas, né? A introdução desse livro é uma aula sobre Espiritismo. O item 6 da introdução também tem uma série de ensinos bem resumidos de qual é a base da doutrina espírita. Então fica um convite a nós lermos essas passagens, né? E a primeira premissa, o primeiro ponto de partida da Profissão de Fé Espírita Raciocinada diz o seguinte: há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Entendendo bem isso com o coração e com a mente, quase toda a doutrina espírita é dedução. É pegarmos os ensinos de Jesus e deduzirmos a partir dessa premissa aí. Se nós entendermos conscientemente e no nosso sentimento que Deus é a inteligência, a justiça e a bondade supremas do universo, muito do que nós temos para aprender do Espiritismo fica muito mais simples. É pura dedução. Aí nós conseguimos entender coisas como: existe castigo de Deus? Suprema bondade do universo não vai nos castigar, Ele quer o nosso bem. E por aí vai, né? Então, essa premissa, assim como 1 mais 1 igual a 2, não tem como provar. Pois bem, nós não temos como provar a existência de Deus demonstrando matematicamente, mas pela criação dele, por todo o universo e por todas as criaturas que ele fez, e por toda essa perfeição, temos como provar, sim, pelas consequências, né? Pela sua obra. Então a fé também é necessária na ciência, né? Falamos um monte aí sobre a importância da fé. Agora vamos olhar de um outro ângulo. Aqui leva à falta de fé. Para isso, eu vou pegar o Livro dos Espíritos, na questão 943 deste livro, primeiro livro da codificação. Kardec perguntou o seguinte para a espiritualidade: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, quer dizer, sem motivos conhecidos, razoáveis, se apodera de certos indivíduos? Por que algumas pessoas, sem mais nem menos, né, aparentemente sem mais nem menos, perdem o gosto de viver? A resposta é simples, é curta, mas merece muita reflexão. A resposta é efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Vamos olhar um pouquinho essas palavras aí. Ociosidade não tem a ver com ócio. O descanso é muito importante. O descanso é parte importante de qualquer atividade.
para nós nos refazermos as energias e voltarmos a trabalhar melhor. Só que o que está falando aqui é ociosidade. Eu podia fazer algo de bom para o meu semelhante, ou para mim mesmo, ou para ambos, e não fiz. Fiquei atirado num canto sem fazer nada. Essa é a ociosidade. Uma falta de ação quando nós deveríamos ter tido essa ação. Ficando ali atirado sem fazer nada, essa ociosidade acaba nos tirando um pouco do gosto da vida. Falta de fé. Já vimos isso, né? A fé cria a atmosfera à nossa volta, a substância à nossa volta que nos orienta aos nossos objetivos. Sem fé, começamos a ficar sem esses objetivos. E sem objetivos, qual é a ideia de nós estarmos vivos, né? E saciedade, pensando numa saciedade material, porque em termos de saciedade moral, saciedade intelectual, é só nós vermos o que nós temos de conhecimento, de ciência aqui na Terra, nós já vemos que precisaríamos de várias encarnações para aprender tudo isso. Uma saciedade material é aquela de termos algum vazio existencial e ficarmos tentando suprir isso comprando, nos entupindo de coisas materiais à nossa volta. Ela supre por um tempo esse aparente vazio. Só que a aquisição de um bem material, para nos preencher algum vazio existencial, dura minutos, segundos, algumas horas, alguns dias, depois acaba. Aí tem que comprar mais. E entra num ciclo que não se resolve. O bem que nós fizermos ao nosso semelhante, isso sim, isso é um bem que nós carregamos para toda a nossa vida. A ociosidade, falta de fé e a saciedade, entendendo saciedade material, nos tiram esse gosto pela vida, né? E não termos nenhum tipo de fé, não crermos em nada, tem um efeito muito perigoso, uma condição muito perigosa chamada nihilismo. Essa palavra vem do latim nihil, que significa nada. E o dicionário nos diz que o nihilismo é a redução a nada, negação de todo princípio religioso, político e social. É como se, olha, nada para mim faz sentido, nada tem valor, nada me agrada. E essa é uma condição muito perigosa, porque estando em um estado assim, de nihilismo, pensamentos tristes, pensamentos muito ruins, como de autoaniquilação, podem vir. Então, se nós percebemos alguém entrando para uma situação de nihilismo, é um caso de emergência médica, até eu diria. A pessoa precisa de atendimento, de tratamento. Não só tratamento espiritual, precisa sim, e também de tratamento médico. Porque o não crer em nada, a situação de nihilismo, é uma das condições mais tristes que nós podemos enfrentar. E a autoaniquilação, ou a tentativa de autoaniquilação, sabemos que não serve para nada, né? Porque, afinal de contas, a vida continua. A gente não se aniquila. Podemos aniquilar o corpo físico, mas nós somos espíritos imortais. Então, além de continuar o problema que nos motivou a pensar nesse ato tão negativo, vai continuar aquele problema e ainda vai estar adicionado a isso esse meu ato impensado e tudo que eu tinha para fazer naquela existência. Então, algo que a gente tem que fugir, tem que tratar, se perceber em uma condição assim, ou perceber algum amigo em uma condição assim, né? A falta de fé tem como efeito colateral último essa condição de nihilismo, que não serve para nada, né? Nós vemos então que a fé é uma força criadora, um pensamento objetivo, buscando algo de bom que nós precisamos conquistar, né? Agora eu pego de novo o Livro dos Espíritos, na sua última questão, questão 1019, um trecho diz assim, na resposta: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeado. Quer dizer, aquele grãozinho de mostarda, né? Aquele pouquinho de fé que nós estamos desenvolvendo, vai se multiplicar em bem para todos que estiverem ao nosso alcance, fazer o bem. A fé tem essa propriedade criadora. E é muito bom nós termos noção clara de aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós depositamos a nossa fé, a que isso vai levar. A fé, nós já vimos que uma fé pautada pelas leis divinas vai nos levar a evolução moral e intelectual infinitas, incessantes. Vamos sempre aprender, sempre teremos que aprender no que evoluir. Não crer em nada vai tender a não nos levar a nada, vai frear muito do que nós temos para evoluir. Mesmo porque não crer em nada é pensar que a vida se resume a 50, 60, 100 anos de uma existência material e mais nada. E nós sabemos que é muito pouco tempo para tudo que nós temos para evoluir, né? Aí eu trago aqui um episódio muito interessante, narrado por um espírito que assinou
em um livro como Irmão X, trazido pela mediunidade abençoada de Chico Xavier, em que ele narra um episódio e uma interação de Adolfo Bezerra de Menezes, um médico, um dos maiores, se não o maior expoente do espiritismo no Brasil, em que ele estava em uma reunião num centro espírita, né? E num dado instante, um materialista, um ateu, desafia Bezerra de Menezes para um debate, que ele chamou de um repto. E ele queria, nesse debate, mostrar uma série de fraudes que um grupo de materialistas teria encontrado, queria desfazer o nome do espiritismo. Aí Bezerra de Menezes aborda dessa forma: então tá, quer dizer que aquilo que tu acreditas, né? Acreditar no nada leva a algo de bom? Eu vou pegar só um trechinho do que Bezerra de Menezes disse. Ele disse: meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral, para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto, aceitaremos o desafio. Então, Bezerra de Menezes está nos lembrando sobre aquilo em que nós acreditamos, aonde isso nos leva. Seja em termos de religião, seja em termos de qualquer tipo de comportamento. Um comportamento que nos faça mal, aonde isso vai nos levar? Só vai nos levar a ser prejudicial a nós e ao nosso semelhante. Nada mais que isso, né? Nós acreditarmos que somos filhos de Deus, somos parte da criação divina, que todos os nossos amigos também são parte da criação divina e todos nós vamos evoluir até chegar a uma relativa perfeição, isso nos dá uma responsabilidade completamente diferente frente à vida. E não crer em nada só nos leva a nada. Essa história do não acredito em nada, me liberta. Se liberta do que exatamente, né? A nossa integração é o que nós estamos buscando. Não estamos buscando nenhum tipo de prisão em exercitarmos a nossa fé de uma maneira positiva. Muito importante nós entendermos isso, né? Então nós vimos aí, isso aí está no livro Estante da Vida, pelo Irmão X, trazido por Chico Xavier, lá no capítulo 21. Vale a pena ler essa história e outras tantas desse livro, Estante da Vida. Ainda no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, Kardec aponta que muita gente não acredita em nada por não ter aceitado uma fé cega. Uma fé que é simplesmente imposta e tem que acreditar sem questionar mais nada. Eu me enquadro nesse caso. Desde meados da minha infância, até marmanjo, aí depois de ter terminado faculdade e tudo mais, eu não tinha nenhum credo, porque os credos religiosos que me tinham sido apresentados, me tinham sido feitos assim, de uma forma impositiva e cheia de ameaças e de sofrimentos eternos se eu não aceitasse. Nada contra, naturalmente, esse tipo de credo, quem o pratica, acreditar nisso e isso te fazer uma pessoa melhor, beleza, não tem problema nenhum. Só estou dizendo que não me falou ao coração esse tipo de credo. Então, eu não segui nenhum credo por muito tempo. Daí, aos 16, 17 anos atrás, me apresentaram uma lógica diferente. Uma lógica que diz que a prática do bem é o que nos faz evoluir, independente do credo. Que foi o que eu aprendi na doutrina espírita. Então, eu comecei a estudá-la. Nesses últimos 15 anos, né? Um pouco mais a fundo. Então, Kardec nos diz isso e também esse comentário que nós vamos ver aqui. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. A fé raciocinada não se dobra. Então, entendermos por que estamos acreditando nisso, nos dá base para nós termos tranquilidade, serenidade para seguirmos esse bom caminho. Kardec ainda nos diz uma frase que ficou muito famosa nesse item 7 do capítulo 19, que é a seguinte: fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Podemos entender assim, uma fé inabalável, uma fé realmente firme, é aquela que caminha em conjunto com a ciência, que não se opõe à ciência, que não tenta diminuir a ciência. Uma fé que busca também na ciência suporte, em todas as épocas, entendendo que a ciência evolui e o nosso entendimento sobre Deus também evolui. Vai evoluir ao longo do tempo. A própria doutrina espírita não tem a pretensão de dizer que sabe as respostas para tudo. Não tem essa pretensão, nós lemos isso no Livro dos Espíritos. Vários trechos em que é dito, olha, isso ainda vocês não têm nem palavras, nem terminologia para entender, mas mais para frente vão ter. Então,
a ciência espírita busca evoluir, assim como a ciência terrestre, né? Isso é fé raciocinada, fé entendida, entendida até nos seus limites. Nós não precisamos necessariamente saber a resposta para tudo, sabendo que a fé que nós estamos construindo está nos levando a um caminho do bem, já é suficiente. Assim como a ciência não sabe responder tudo, né? E nem por isso a gente vai desmerecer a ciência. Todos estão evoluindo, buscando entender um pouco mais sobre o nosso universo, tanto o universo físico como o universo espiritual, né? Outro aspecto interessante é que a fé se adquire. E de novo, né? Eu, tendo sido ateu, sou um exemplo disso. Ainda no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tomara que alguns de nós tenhamos curiosidade de dar uma olhada, nem que seja nesse item, né? No item 7 do capítulo 19, Kardec também fala que a fé pode ser desenvolvida. Ele diz: ela, a fé, se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, ou seja, mesmo entre os mais resistentes. Falamos das verdades espirituais básicas, não de tal ou qual crença particular. O entendimento de que Deus criou a tudo e a todos, o entendimento da continuidade da vida, o entendimento da perpetuidade, quer dizer, do não encerramento das relações entre as pessoas, isso são verdades que todos podem assimilar, independente de credo. Kardec ainda nos diz: não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Nessa aí a carapuça serve direitinho para mim. A gente pode pensar: não, eu só vou acreditar quando Jesus se materializar na minha frente e me falar. Será que isso resolve mesmo? Kardec fez uma pergunta parecida com essa aqui no Livro dos Espíritos, a questão 802. Essa pergunta diz o seguinte, em essência, né? A pergunta diz que: será que para desenvolver a fé das pessoas não era melhor que acontecesse um monte de milagre por tudo que é lado, e aí as pessoas iam passar a acreditar? Essa aqui eu vou deixar para curiosidade de vocês dar uma olhadinha. Vale a pena dar uma lida nessa pergunta. Questão 802 de O Livro dos Espíritos, sobre essa história. Será que precisa Jesus se materializar à nossa frente para nós então termos fé? Será que a fé se constrói de fora para dentro, né, com Jesus vindo se materializar? Nós já estamos vendo aqui que a fé se constrói de dentro para fora. Buscarmos esse pensamento positivo e objetivo. Outro aspecto importante: fé não se impõe. Nós não temos o direito de demandar a alguém: olha, tu tem que acreditar nisso, nem que seja com uma boa intenção. Não podemos impor a fé a ninguém, não podemos criticar a fé de ninguém. Eu já vi isso em alguns, até em grupos de estudo, em outros lugares aí, dos tantos que a gente já morou, pessoas falando: como é que as pessoas acreditam ainda nisso? Nós não temos o direito de criticar a crença de ninguém, ou a falta de crença de ninguém. Assim como eu quero que respeitem o meu credo, eu devo também respeitar o credo dos outros, seja qual for o credo, mesmo que eu não veja nexo nenhum nessa crença religiosa. É a crença que a pessoa precisa. Eu não tenho o direito de agredir a sua crença, dizendo que aquilo que ela está falando está errado, que tem livro dizendo que está errado. Deixa a pessoa com a sua crença. E para isso, eu trago uma contribuição preciosa dessa publicação aqui, a Revista Espírita. Nesse caso, a Revista Espírita de dezembro de 1863. A Revista Espírita, para quem ainda não está familiarizado com ela, foi uma publicação mensal mantida por Allan Kardec. Desde o ano seguinte ao lançamento de O Livro dos Espíritos, 1858, portanto, né, até a sua desencarnação, que foi em março de 1869. E mesmo um pouco depois, os seus amigos que trabalhavam com ele continuaram editando a Revista Espírita. Aqui, Kardec interage com a sociedade, responde a dúvidas, responde a críticas. Então ele fala muito solto e vale a pena estudarmos a doutrina espírita também lendo a Revista Espírita. Embora ela seja uma publicação aparentemente grande, toda composta de artigos. Então não é uma leitura pesada, cansativa. Vale a pena estudar. Especificamente, nesse artigo aí chamado Elise e João Batista Refutação, Kardec, antes de trazer qualquer orientação, ele já sai nos dizendo o seguinte: o Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm uma fé e aos quais esta fé basta. Não diz a ninguém que renuncia suas crenças para adotar as nossas, e nisto ele é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. O Espiritismo
não está buscando arrancar ninguém dos seus credos se aquele credo faz bem à pessoa. Se alguém não tem um credo, ou se está ainda com uma fé vacilante em um determinado credo, pois bem, tome contato, estude um pouco para ver se aquilo fala ao seu coração, assim como falou ao meu. Não falou ao seu coração, siga o seu caminho buscando uma outra forma de fé, né? Mas a fé em si, essa sim é importante, né? Kardec ainda nos diz: deixai-lhes a fé que tem, como quereis que vos deixem a vossa. Mostrai-lhes, enfim, que sabeis praticar a caridade segundo Jesus. Caridade não é só caridade material, não é só saber ouvir as pessoas, mas é também respeito. Respeito, inclusive, ao credo de todos. Nós lemos referências a isso nas cartas de Paulo. Vamos pegar a carta aos Romanos, ali no capítulo 3, em que Paulo fala, no finalzinho do capítulo 3 da carta aos Romanos: por acaso Deus só é Deus dos judeus? Não é também Deus dos não-judeus, os gentios? Certamente que Deus é de todos, se Deus é um só. Então Paulo de Tarso claramente dizendo que Deus é um só e Ele ama todos, independente do credo que sigam. Ainda na carta aos Romanos, no capítulo 10, de novo, Paulo nos diz que não tem distinção, não tem diferença entre judeu e grego, que Deus é rico, quer dizer, Ele fornece muito bem a todos aqueles que o invocam. O que é invocar, né? Vocar tem a ver com chamar. Invocar, chamar para dentro de si. Independente do nosso credo, se nós chamamos Deus para dentro de nós, se nós praticamos o bem a nós e ao nosso semelhante, nós estamos sendo religiosos, até sem um credo formal. Religião é religação, né? Nos religarmos ao Criador. Independente do credo, se nós invocarmos Deus, chamarmos Deus para dentro de nós, nós estamos nos orientando ao bem. E esses são os ensinos que Paulo de Tarso nos traz também na carta aos Romanos, ali no capítulo 10, né? Muito bonito isso. Finalmente, né, temos que lembrar, a fé necessita de boas obras. Simplesmente, eu acredito e não faço nada com aquilo que eu acredito, eu só cumpri um primeiro passo. Muito bem, estou estabelecendo uma crença, um conjunto de ideias boas, mas a ideia tem que ir para a prática. A fé precisa de boas obras. E vamos de novo a uma carta de Paulo, né? Agora aos Coríntios, no capítulo 13, também versículo 13, Paulo nos diz: mas agora permanecem estas três, a fé, a esperança e a caridade, que é o amor em ação, né? A caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Allan Kardec analisou essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 7. Kardec nos diz assim: de tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade, que coloca assim, sem equívoco, sem engano, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Somente ter fé é um começo, mas não passa disso, né? A fé tem que caminhar junto com a nossa prática do bem. Aí nós lembramos também uma outra passagem, que é a carta de Tiago, no capítulo 2. Em mais de uma passagem da carta de Tiago, ele fala algo assim. Mais especificamente no capítulo 2, versículos 24 e 26, ele diz: vedes que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Pois assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago nos orienta aí que a fé não seguida de obras, ela é morta, ou seja, ela é improdutiva. Se a fé é um conjunto de pensamentos nos orientando ao bem, nada mais natural que nós praticarmos esse bem, vivermos de acordo com a nossa fé. Como nós vimos na mensagem lida no início, né? Viver pela fé não é simplesmente seguir um conjunto de cultos formais. Viver pela fé são os nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras estarem pautados, estarem baseados naquilo que nós dizemos acreditar. Concluindo, então, pegando um pouco do que nós falamos aqui nesse estudo de hoje e trazendo para 3 pontos que me parecem importantes para nós internalizarmos, pensarmos a respeito e darmos prática nisso na nossa vida, né? Tratemos de valorizar e cultivar nossa fé nos momentos alegres e difíceis. A gente tem uma ideia, ou uma tendência muitas vezes, de se lembrar de fazer a nossa prece, de exercitar a nossa fé só quando dá algum problema, né? Nós temos aqui um grupo de voluntários aqui do GECAF que faz um trabalho de assistência espiritual no Hospital Municipal. Um trabalho muito simples. A gente convida as pessoas, pacientes e acompanhantes, a fazermos juntos lá uma prece.
nos quartos, né? Uma das coisas que a gente fala bastante quando chega lá é o seguinte: quando está tudo muito bem na nossa vida, hora de nós agradecermos a Deus por estarmos daquele jeito, entendermos que isso também é passageiro e aprendermos com isso, nos refazermos, tranquilizarmos. E quando nós temos que dar uma parada para cuidar da saúde, também é hora de nós nos ligarmos com a divindade, porque a fé, até a ciência já comprovou que ajuda na nossa cura, ajuda até na nossa saúde, se isso for da vontade de Deus, né? Então nós sempre falamos isso aqui, ó. Quando está tudo bem, ou quando nós temos que dar uma parada para cuidar da saúde, vamos exercitar a nossa fé. Tratemos de respeitar a diversidade, né? As opiniões diferentes a respeito da fé. E não tentemos impor nossa fé a ninguém, porque isso não traz nada de bom. E lembramos, a fé se desenvolve. Ninguém necessariamente nasce com fé, mas a fé se desenvolve por meio do estudo e da prática do bem ao próximo, por consequência, é um bem que se reflete em nós próprios. Tá? Então, 3 pontos chaves que eu entendo desse nosso estudo de hoje. Agradeço a todos pela atenção, convido a todos a lerem, estudarem, não ficarem só no ouvir a palestra. Ela realmente é muito importante para o início, né, na nossa tomada de conhecimento com a doutrina espírita, mas vamos um pouco além, pegar nem que seja um trechinho desses livros citados, nós vamos mostrar depois as referências, estudar esses livros, podemos estudar sozinhos, temos grupo de estudo aqui na casa para nós aperfeiçoarmos, para nós aprendermos mais rápido, porque em conjunto nós aprendemos mais rápido, né? Não vamos ficar só no ouvir, vamos também pensar com a nossa cabeça, porque assim nós fixamos melhor os conceitos. Agradeço novamente a todos pela atenção, convidamos a todos a nós fazermos uma prece para nós agradecermos por essas inspirações que nossos anjos da guarda nos deram e para nós também nos ligarmos à espiritualidade superior e mantermos essa sintonia. Quem puder, quem quiser, pode fechar os olhos só para não se dispersar com o ambiente. É hora de nós falarmos com o nosso Mestre Jesus, é bom estarmos atentos, né, quando conversamos com Ele, com o nosso anjo da guarda. Jesus, Mestre amado, muito te agradecemos pelos teus ensinos e pelas oportunidades que temos de aqui aprendermos um pouco mais a respeito deles. Agradecemos pela espiritualidade aqui do Grupo Espírita Caminho da Fé, que preparou esse trabalho tantas horas ou dias antes, e também agradecemos pela sintonia com o nosso anjo guardião, sempre nos amparando, sempre nos trazendo boas energias e boas inspirações. Que nós possamos levar as nossas melhores energias de fé, ânimo, tranquilidade, serenidade às nossas famílias, aos nossos lares, aos nossos amigos, aqueles com quem ainda nós não aprendemos a nos entender bem, a todos que estejam em alguma dor física, como nos hospitais, em alguma dor moral, como nos presídios, como nos orfanatos, em todos os lugares onde haja alguma dor física ou alguma dor moral, seja no palácio, seja na cabana mais simples. Obrigado, meu Deus, por tudo que nos deste, nos dará. E obrigado, Jesus, por governar com tanta sabedoria o nosso planeta, que nós possamos também trabalhar contigo, ajudando nos desígnios do nosso Criador. Que assim seja.